Até os 50 anos, eu não me sentia pronto. Etapas de desenvolvimento. Na dinâmica de grupo, como um indivíduo, o Senhor aprendeu o autoconhecimento e a maneira de lidar com grupos. Na psicanálise, o Senhor voltou à sua história individual. A análise de script lhe abriu os olhos para os envolvimentos familiares. Que importância teve a terapia do grito primal? Fiquei 5 meses com Arthur Janov em Los Angeles e mais 4 meses com um discípulo dele em Denver. Saboreei a terapia primal do início ao fim e isso foi incrivelmente importante para mim. Não obstante, percebi que ela facilmente leva a um beco sem saída. Existe o perigo de que a pessoa fique estacionada na regressão e pare de crescer. Uma parte desses sentimentos são realmente muito dramáticos, mas carecem de força. Hoje eu os denomino sentimentos secundários. Foi algo que somente percebi mais tarde. Como transcorria isso concretamente naquela época? Os clientes faziam a terapia 2 horas por semana? Não. Eu ia ao centro todos os dias por várias horas. A gente volta à infância e aos sentimentos da infância. Nesse processo, tem a ajuda de um terapeuta. Sob sua orientação, a gente expressa sentimentos primitivos em alta voz e em gritos veementes. Isso tem um efeito liberador, na medida em que os sentimentos são essenciais. Determinados exercícios, porém, também podem reforçar esses sentimentos. E então, isso tem um efeito contraproducente, estimulando a regressão e impedindo a despedida da infância. O senhor frequentou essa terapia e gritou por 9 meses? Isso é um tempo enorme, 180 dias. Corresponderia hoje a uma terapia de vários anos. Assim foi, assumi esse processo em sua totalidade. De repente notei, ele não me traz mais nada. Pode facilmente converter-se num teatro. Como percebeu isso? Quando um cliente fazia aniversário, recebia uma torta. Então, naturalmente, precisava chorar. Por quê? Era como uma obrigação, porque o cliente estava recebendo algo que não recebera em sua infância. Certa vez, uma colega do grupo, que também era terapeuta, recebeu uma dessas tortas depois da sessão e prorrompeu num choro de cortar o coração. Mais tarde eu a procurei e lhe perguntei, você não encenou aquele choro? Ela respondeu, sim, a gente precisa fazer isso. Portanto, tratava-se de um certo código de comportamento que nada tinha a ver com liberdade e crescimento. Mais tarde, eu próprio ofereci terapia primal. Pelas normas então vigentes, essa terapia devia durar 9 meses. Comecei reduzindo-a para 4 meses. Como o senhor trabalhava? Em grupos? Um fim de semana por mês? Não, diariamente, exceto aos domingos, aos sábados e domingos. Mesmo nisso pode-se ver como os terapeutas mudaram. Hoje, dificilmente uma pessoa entraria nisso. Como reagiram os vizinhos? Eu tinha em minha casa um porão à prova de som. Mandei expressamente construir a casa de uma forma que me permitisse trabalhar com terapia primal. Todo dia fazíamos sessões de grupo de cerca de 3 horas para 10 participantes. Minha mulher e eu oferecíamos ainda a cada um 2 sessões individuais. Oferecemos 2 vezes a terapia primal por um período de 4 meses. Então pensamos que 4 semanas bastariam e oferecemos a terapia por esse prazo 2 vezes ao ano. O efeito era o mesmo. Mais tarde combinei a terapia primal com a análise de script. No final, dava cursos de script por 5 dias, reservando um dia para a terapia primal. Com o passar do tempo, observei que a dor primitiva fundamental resulta da interrupção de um movimento de aproximação que sempre teve um papel importante na terapia primal. Como terapeutas, ajudamos o cliente a reviver o processo de nascimento. Depois o ajudamos no movimento de encontro com a mãe e com o pai, e nisso se completa o processo.
Mais tarde, reparei que os problemas importantes dos clientes são de natureza sistêmica ou remontam a traumas pessoais. Para tratar o aspecto sistêmico, oferecia a constelação familiar. Para o trauma pessoal, uma sessão de terapia primal. O senhor fez terapia por muito tempo. Análise, terapia da Gestalt, terapia primal. Para que precisou de tudo isso se sua vida corria tão sem problemas? O senhor procurou para si terapias que envolviam muito autoconhecimento. Todas essas terapias eu fiz para mim mesmo e não porque pretendesse transmiti-las. Para mim funcionaram como um outro noviciado e ainda precisei de muito tempo até ter clareza sobre mim mesmo. Até os 50 anos eu não me sentia pronto. Ainda estava em busca. Só então ganhei clareza. Quais eram suas questões nesse longo processo terapêutico? Entrei nele sem questões, simplesmente me expus a ele. Queria aprender, queria fazer experiências pessoais, queria ver o que se passava comigo. Quando algo não era bom para mim, eu o interrompia imediatamente. Se alguém o procura agora como terapeuta, ele diz: quero apenas fazer uma experiência. O senhor provavelmente faria aquele seu comentário. Ele tem alguma força? Não é verdade que o cliente chega ao terapeuta com uma questão? Para mim, era um treinamento pessoal sem questões claras. As questões claras não são, de qualquer maneira, as verdadeiras questões. Eu percebia imediatamente se algo me atingia. O caso mais patente foi com a análise do script. Fiquei eletrizado. Senti, aqui é possível um desenvolvimento, pois na época ainda estava imaturo. Com a terapia primal ocorreu inicialmente algo semelhante. Contudo, num determinado momento, percebi que tinha acabado. Sempre que algo se converte em escola, que as pessoas precisam aprender e dominar um código de procedimentos, algo morre. Então, fui adiante. Em outras palavras, diante da grande oferta de novas formas de terapia e de propostas inovadoras que aconteceram aos montes nos anos 70, o senhor escolheu o que era interessante para si? Justamente. Então testava isso e o aprofundava para mim com outros e em outros. Nisso se baseia a riqueza de minha experiência, sem certificados e sem filiação a associações. Isso nunca me interessou. Agora chegam alguns psicólogos críticos que jamais se submeteram a um processo de autoconhecimento e não entendem nada de terapias humanistas, a não ser desqualificando-as como esotéricas e gritam: Hellinger não tem certificado. Não deixa de ser cômico. Assim é. O senhor também se ocupou com a hipnoterapia segundo Milton Erickson e a programação neurolinguística PNL. O que o fascinou tanto em Milton Erickson? Impressionaram-me o seu respeito pelo cliente e sua maneira de acompanhar o movimento dele. Refere-se aos movimentos corporais do cliente? Sim, aprendi muito com isso. Por exemplo, quando alguém conta alguma coisa e simultaneamente sacode levemente a cabeça, muitas vezes não é verdade o que ele diz. Ou a pessoa faz que sim com a cabeça, mas nega com as palavras o que eu afirmei. Então vejo que acertei. Numa constelação, pode acontecer que alguém recue um passo ou olhe por cima de alguém. Então sei que devo introduzir ali uma outra pessoa. Esses pequenos movimentos são, muitas vezes, os mais importantes. E Milton Erickson imediatamente concordava com tudo o que o cliente mostrava. Reparava nos mínimos sinais corporais e lia neles a verdadeira questão do cliente, que muitas vezes é algo totalmente diferente da questão apresentada. Erickson conduzia o cliente por desvios, sem que fosse imediatamente visível aonde o caminho levava, até chegar ao que lhe correspondia de modo mais profundo. Pode ser mais preciso? O que o senhor quer dizer com desvios? Por exemplo, Erickson foi procurado por um casal com problemas. Ele não disse nada e mandou-os fazer um passeio nas montanhas. Quando voltaram, perguntou por suas impressões. O homem disse: foi maravilhoso.
A vista, a paisagem. A mulher disse: Como você pode dizer isso? Foi terrivelmente enfadonho. Erickson não comentou e os mandou para casa. 2 semanas depois, estavam separados. É algo típico de Erickson. Como o senhor lida hoje com a hipnoterapia? Ainda a usa? Raramente, mas acontece às vezes sem planejamento. Por exemplo, dei um curso em Xangai numa clínica psiquiátrica. Espontaneamente, um homem sentou-se ao meu lado e imediatamente caiu num transe profundo. Depois de 1/4 de hora, ele abriu os olhos e agradeceu. Nenhuma palavra fora dita. Costumo falar com uma voz que estimula o recolhimento e utilizo apenas palavras simples. Também isso aprendi com Erickson. A PNL é, basicamente, uma combinação das melhores práticas de diversos terapeutas. O que o senhor aprendeu com ela mais precisamente? Com a PNL, a gente aprende a dissolver, através de modificações mínimas, a rigidez de atitudes esclerosadas e as imagens internas que as acompanham. A PNL é principalmente uma hipnoterapia aplicada e ampliada. Eu mesmo ofereci cursos de PNL e cheguei a escrever um livro inteiro, uma introdução à PNL, principalmente por meio de histórias. Jamais o publiquei. Por meio da hipnoterapia e da PNL, aprendi a introduzir histórias terapeuticamente. Como o senhor inventa histórias terapêuticas? E o que quer dizer quando afirma que as coloca terapeuticamente? A maioria das histórias terapêuticas me ocorre espontaneamente em determinadas situações. Por exemplo, num curso meu, alguém contou que tinha asma. Então, lhe contei a seguinte história. Alguém mora numa casa pequena. Com o passar dos anos, acumulam-se muitos trastes em seus quartos. Muitos hóspedes trouxeram suas coisas e, quando foram embora, deixaram muitas malas. É como se ainda estivessem ali, embora tenham partido e para sempre. Também as coisas que o proprietário acumulou permanecem guardadas em sua casa como se nada pudesse ser esquecido ou perder-se. As coisas quebradas também prendem a recordação, por isso elas ficam e tomam o espaço de outras melhores. Somente quando o morador está quase asfixiado é que começa a limpar o espaço. Começa pelos livros. Deverá passar toda a sua vida contemplando as velhas figuras e compreendendo doutrinas e histórias alheias? O que já foi resolvido há muito tempo, ele tira de sua casa e nos quartos tudo fica leve e claro. Então abre as malas alheias e vê se ainda encontra algo que possa utilizar. Nisso, descobre algumas preciosidades e as põe à parte. O resto ele carrega para fora. Despeja os trastes numa cova profunda, cobre-a cuidadosamente com terra e depois planta grama por cima. Como foi que, de repente, o senhor passou a contar histórias? E por que gostava de contá-las? Porque reparei como as histórias são elegantes e eficazes. De início, pensei que gostaria de ter esse poder, mas não tinha. De repente, no meio de um curso, alguém me pediu: conte uma história. Então me ocorreu subitamente a história do grande e do pequeno Orfeu. Ela está com o título 2 tipos de felicidade em meu livro Die Mittelfoot Six Leiched Anne. Nota de rodapé, publicado pela editora Cultrix, com o título No Centro Sentimos Leveza. Então, o feitiço se quebrou. A partir daí, inventei e contei muitas histórias. Histórias próprias? Sim, claro. Elas simplesmente ocorreram assim. Frequentemente, eu não as dirijo àquele a quem são destinadas, mas a todos, pois eu mesmo já fiz essa experiência num grupo em que a terapeuta contava uma metáfora para cada participante. A minha não serviu para mim, mas a de um colega me serviu. Assim, muitas vezes conto histórias sem dizer nada àqueles a quem as dirijo. Elas são para todos. Antes, quando eu eventualmente me irritava num curso, também contava histórias. Eram histórias para me vingar, uma forma elegante de vingança. Por exemplo,
a história do general leproso que foi procurar um curandeiro. Este não lhe deu atenção e só mandou dizer-lhe: tome um banho no Jordão. Ele fez isso, depois foi para casa e disse à sua mulher: tomei um banho, estou curado, mas nada mais aconteceu. Então todos sorriam. Ou então a história da ajuda que contei uma vez. Jesus disse a alguém: levanta-te, pega o teu leito e vai para casa. Mas ele respondeu: isso eu não quero. Então Jesus disse aos seus discípulos: talvez ele dê mais glória a Deus do que eu. Essa história mostra como a resistência é importante e como eu a respeito. Não existe ajuda a qualquer preço. Disse que as histórias encontram o caminho para o inconsciente com mais facilidade do que outros recursos. Como atuam essas histórias mais precisamente? E por que muitas vezes é melhor contar histórias do que dar conselhos? Por exemplo, às vezes os pais têm problemas porque seus filhos já crescidos urinam na cama. A essas crianças podemos contar histórias em que introduzimos pequenos episódios, como fechar uma torneira ou vedar uma goteira. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho chega à casa da avó, quer entrar pela porta e repara que uma goteira está pingando. Então diz para si mesma: vou consertar isso primeiro. Dirige-se ao barracão, pega um pouco de piche, traz uma escada, sobe nela, veda a goteira para que a entrada não fique molhada e então entra para visitar a vovó. Ou então, em Branca de Neve e os 7 Anões, de manhã chega um anão e se queixa de que choveu nele de noite e que acordou molhado de manhã. Branca de Neve lhe diz então: vou consertar isso logo. Quando os anões saem para trabalhar, ela sobe ao telhado, vê que uma telha se deslocou e a repõe em seu lugar. Quando o anão chega de tarde, está tão cansado que se esquece de perguntar sobre o teto. De manhã ele se esquece também, pois tudo está em ordem. Um homem cuja filhinha molhava a cama contou-lhe à noite essas histórias e elas fizeram um efeito imediato. Na manhã seguinte, a cama estava seca, mas ele teve uma experiência curiosa. Antes, quando contava à sua filha à noite contos de fada, ela sempre cuidava que ele os contasse com as mesmas palavras, sem nada acrescentar ou omitir. Entretanto, contra essas variações, ela não protestou, aceitando-as como naturais. Então, vemos que a alma ciente da criança faz uma aliança com a história. A alma quer a solução, sem que ela seja expressa abertamente. Dessa maneira, com a percepção e o estímulo, a criança pode adotar uma nova atitude. Naturalmente, a criança percebeu o que o pai disse, senão isso teria sido ineficaz. Mas, ao aludir ao problema sem dizer o nome, o pai respeitou a vergonha da criança. Ela sentiu-se respeitada porque ele a tratou com tanto cuidado e pôde reagir. A criança sabe que urina na cama é algo de que não precisamos lhe falar. Ela também sabe que não deve fazer isso. Também isso ninguém precisa dizer-lhe. Se lhe damos um conselho ou tocamos em seu problema, ela se sente inferiorizada. Se seguir o conselho, os pais ganham em autoestima e a criança perde. Rejeitando-o, ela se protege contra a perda da autoestima. Justamente porque lhe demos um conselho, ela precisa agir de modo diferente para preservarem a sua dignidade. A dignidade é o que há de mais importante para cada ser humano, inclusive para uma criança. Ela segue de bom grado um conselho apenas quando percebe nele um profundo amor. Assim são as histórias. Elas ajudam as pessoas a preservar a sua dignidade num processo de cura. Depois disso, o Senhor se ocupou com terapia familiar e, nos Estados Unidos, frequentou seminários dirigidos por Les Cadiz e Ruth McClendon. Neles foram feitas constelações familiares? Eventualmente. Na época pensei, aqui está o futuro.
mas inicialmente continuei meu trabalho com os grupos. Entretanto, depois de 1 ano, eles se transformaram numa terapia familiar. Adotei o método da constelação familiar e lhe dei um novo desenvolvimento. De repente, tudo se harmonizou. Então, uma parte muito importante, né? Nós continuamos com a compreensão aqui da importância das histórias no trabalho dele. Eu acho lindo o trabalho que o Bert Hellinger tem com as histórias. Recomendo que vocês utilizem no trabalho cotidiano de vocês. No centro sentimos leveza. O Amor do Espírito recolheu uma série dessas histórias. E eu também, entre a bibliografia complementar que eu vou estar passando para vocês, eu vou passar um outro livro que também só está em espanhol, sobre as histórias. E existem livros com aforismos. Vocês encontram esses aforismos, que são essas frases curtas do Bert Hellinger, em Liberados Estamos Concluídos, que também é muito legal de se trabalhar, e que também eu vou mandar em inglês, apenas de aforismos. Então, Bert Hellinger mostra aqui para nós também como ele trabalha com a resistência, através das histórias. Ou seja, ao invés de a pessoa estar com uma resistência em relação a mim ou aquilo que eu estou dizendo para ela, eu simplesmente conto uma história. E assim eu preservo a dignidade da pessoa, dou um recado para todos, inclusive para mim mesma. Então, recomendo a vocês que conheçam e usem as histórias. Só nesse capítulo ele já nos contou algumas. Tá? Deixa eu ver o que eu acho mais importante aqui também. Milton Erickson e a PNL. Com Milton Erickson, vocês percebem que ele também aprendeu a conduzir uma pessoa através dessas palavras que se repetem. Quem estava lá em Cancún, ele ficava Jesus, Jesus, Jesus. E muitas vezes ele nos conduz a um outro estado de consciência coletivo através da hipnoterapia, sem estar dizendo que está fazendo isso. Então, e o Milton Erickson, ele tem um trabalho assim fantástico e histórias incríveis com os pacientes dele. Então, eu super recomendo que vocês também busquem a literatura do Milton Erickson. Ok. Eu acho que isso foi o mais importante que eu marquei aqui, desse capítulo. E, como vocês podem perceber, o conhecimento da história e da geografia, da trajetória do Bert Hellinger, vai também acrescentando ao desenvolvimento da constelação familiar. E a nossa possibilidade de ampliar a eficiência e a riqueza do nosso trabalho. Vários psicólogos e várias correntes psicoterapeutas vão identificar sentimentos primários, vão trazer, por exemplo, raiva, medo, amor, alegria, uns 4 ou 5, algumas pessoas fazem a conversão desses sentimentos apenas em amor e medo, né? Mas o que é importante? Dentro desse trabalho dos sentimentos primários, secundários, adotados e metasentimentos, que é o que a gente tem dentro da constelação familiar. Se não me engano, no Amor do Espírito e na fonte, não precisa perguntar pelo caminho, ele descreve esses sentimentos. Então, os sentimentos primários são os sentimentos que nos conduzem a uma transformação. Como que eu percebo que um sentimento é primário? Quando a pessoa tem esse sentimento primário, ele me afeta, ele me comove, ele mexe comigo. Um sentimento secundário, de um modo geral, ele é muito expressivo, seja na alegria, seja no choro, mas ele não me incomove. Pelo contrário, às vezes ele me dá um certo incômodo, e isso a gente percebe tanto em nós mesmos
quando no grupo. Um sentimento adotado, que é um sentimento adotado do sistema familiar, ele está desencaixado. Eu estou tratando de uma coisa triste e eu estou rindo. Ele não tá em consonância com aquilo que está se passando. E o metassentimento é o sentimento sem sentimento. Por exemplo, a sabedoria. Então, eu poderia dizer, o amor do espírito é um metassentimento. Então, é um sentimento amplo, uma compreensão filosófica que nos preenche, que não tem tanto a cara de um sentimento como a gente costuma identificar. Só para finalizar, a minha sugestão, que esse é um exercício fantástico que vocês podem fazer com vocês mesmos, é o seguinte: meu sentimento primário, secundário, adotado e metassentimento. Então, também é uma das maneiras que vocês têm de acessar essa compreensão através da vivência com os movimentos das constelações familiares. Capítulo: Negam-me o direito de cometer erros. Sobre o trabalho com grandes grupos, o esclarecimento do encargo do cliente e o trato com imigrantes. Crescimento exige resistência. Sobre a severidade no processo terapêutico. Às vezes, muita gente julga excessivamente rude seu modo de lidar com os clientes. Como o senhor se explica essas objeções ao seu modo de trabalhar? Muitos veem o crescimento da alma apenas por um lado, que o crescimento precisa de nutrição. O crescimento exige nutrição e exige resistência. Todo crescimento se impõe contra oposições. O terapeuta que recusa opor-se pelo desejo de ser bom é o mais duro. Com aquele que oferece resistência, o cliente pode crescer. Talvez fique com raiva dele, e muitos ficam com raiva de mim, mas alguns deles me escrevem 2 anos depois, agradecendo por isso. Este exemplo é de um trabalho individual. Refiro-me aos grandes grupos. Antigamente, o senhor trabalhava com pequenos grupos por 2 ou 3 dias e os clientes tinham a possibilidade de retornar. Por vezes, o senhor trabalhava com alguém no primeiro dia, confrontava-o ou interrompia uma constelação, colocando um processo em movimento. No segundo ou no terceiro dia, essa pessoa voltava e então era possível levar o processo ao fim, concluí-lo. Há muito tempo já não é assim. Não há uma enorme diferença entre trabalhar diante de 500 pessoas ou apenas com 40? Quando trabalho em presença de um grande grupo, trabalho de modo mais concentrado e interrompo o trabalho quando vejo que não há progresso, mesmo que não tenha oportunidade de retomá-lo. Isso parece duro, mas é uma chance para o interessado. Se eu não agisse assim, perderia minha força e minha credibilidade. Não sacrifico isso a nenhuma crítica, nem mesmo à possibilidade de que alguém se escandalize. Quando trabalho, esqueço completamente o público. Trabalho aquilo que a alma do cliente exige, nada mais. Como os outros recebem isso, é uma outra questão. Há 2 anos, no Congresso Internacional de Williamsburg, trabalhei com uma mulher da Eritreia. Então houve uma gritaria. Eu disse a ela que devia voltar para a Eritreia. Alguns disseram: como ele pôde dizer isso? É xenofobia. Essa mulher mora na Alemanha. Peter Levine, um terapeuta especializado em traumas, estava sentado na primeira fila. Ele comentou depois com um amigo meu que no momento em que eu disse aquela frase, ele sentiu o movimento da energia subindo pelo corpo da mulher. Minha intervenção provocara a cura de um trauma. Parece duro dizer. Você precisa voltar.
mas foi justamente o que fez efeito. O terapeuta dessa mulher me escreveu mais tarde, dizendo que depois disso ela voltou diversas vezes à Eritreia. Retomou, portanto, o vínculo com a sua pátria. Não há uma diferença entre dizer você precisa voltar para a Eritreia e retome o contato com a sua pátria? Avalie por si mesma quanta força tem a primeira frase e quanta força tem a segunda. Não, naturalmente ela precisa voltar. Isso é muito claro. E, quando concorda com isso, algo muda em sua alma, então retoma o contato. Mas não precisa fazer literalmente o que digo. Então, sua frase, você precisa voltar para a Eritreia, foi apenas um grande mal-entendido? Não foi nenhum mal-entendido. Foi exatamente o que eu quis dizer. O Senhor diz num livro seu: às vezes, pessoas que deixaram sua pátria só podem curar-se se voltarem e estiverem dispostas a carregar o destino de seu povo. E, mais adiante, alguns fogem disso e impõem sua presença a uma outra pátria que não lhes pertence, não precisa deles ou não os deseja. Que experiências o levaram a essas conclusões? Tive experiências com pessoas que vieram para cá e adoeceram. Observei que sua doença se associava ao fato de terem voltado as costas à sua pátria. No fundo, voltaram as costas à própria mãe. Vejo as coisas sistemicamente. Tenho uma empatia por sua pátria e por sua mãe. Não vejo apenas se essa pessoa individualmente está bem, mas tenho também a sua pátria diante dos olhos. Então, introduzo na constelação, por exemplo, representantes da Alemanha e da pátria dessa pessoa, e observo os movimentos num sentido e no outro. Muitas vezes os imigrantes só se sentem bem em sua pátria. Na constelação fica patente que precisam voltar para lá. Então digo, como aquela mulher da Eritreia, você precisa voltar para lá. Há pouco tempo trabalhei com uma mulher de Kosovo, cujo marido está preso porque é um criminoso. Eu disse a ela, você precisa voltar para o Kosovo. Somente lá você e seus filhos estarão seguros. E vocês precisam enfrentar isso. Soube que ela voltou. Essa mulher ganhou força. Marcar aqui algumas coisas que eu considero importantes, que são o crescimento exige nutrição e resistência. Então, trabalhar com a constelação familiar, trabalhar com a ajuda, que já tem, como vocês sabem, o arquétipo da mãe, né, como o arquétipo da ajuda ou do ajudante. Então, prestar atenção a essas duas polaridades. E quando ele diz assim, o terapeuta que recusa o oposto pelo desejo de ser bom é o mais duro. Isso também mostra o tanto que ele dá importância aos limites, né? E a resistência que o terapeuta pode oferecer. Também gostaria de marcar aqui, esclarecer quem é o Peter Levine. Eu peguei um livro aqui dele, para vocês, não sei se vocês conhecem. Aqui, ó. O Despertar do Tigre, Curando o Trauma, Peter Levine, que é o criador da experiência somática, que é uma técnica voltada para a cura do trauma através do corpo, também é bem difundida no Brasil. Vocês podem encontrar vários terapeutas. E a terceira coisa que eu gostaria de marcar aqui é a relação entre pátria e mãe. Ou seja, é um tema que é recorrente dentro do trabalho do Bert Hellinger, esse trabalho com a imigração, e quanto que a recusa da pátria tem também com a recusa da mãe. Não afirmo que os imigrantes precisam voltar. Como
Como o Senhor chega a uma conclusão tão unívoca? Nós, humanos, só podemos desenvolver-nos num determinado campo, naquele a que pertencemos. Naturalmente, existem casos em que alguém precisa emigrar. Também não afirmo que os emigrantes precisam voltar, mas vejo que alguns deles adoecem porque emigraram. Dão-se mal ou não se adaptam. O mundo é grande e a globalização o abre ainda mais. Isso não é uma parte de nossa liberdade? A gente precisa ajudar a carregar o destino do próprio povo, assim como precisa carregar o destino da própria família. Disso não se pode fugir. Quando ajudamos a carregar esse destino, crescemos e, naturalmente, a pátria também lucra. Voltemos ao exemplo anterior. Os espectadores ouviram suas palavras, mas não viram o que viu o terapeuta dos traumas. Nossa percepção também muda conforme nos encontremos, como o Senhor, no próprio campo da constelação, ou atuemos como representantes, ou nos sentemos no círculo imediato, na primeira fila da plateia, no fundo da sala, ou somente assistimos pelo vídeo. A partir de determinado ponto, já não se sente a energia do campo. Muitos não olham absolutamente. Eles têm uma ideologia, a saber, que precisamos ser amáveis com os estrangeiros, ajudá-los para que possam ficar, etc. Mas não veem que estou ajudando a mulher. Meu modo de ser é para eles como um pano vermelho. Não posso levar isso em consideração. Eu quis dizer exatamente o que disse. Você precisa voltar para a Eritreia. A forma como isso transparece na prática depende das circunstâncias e de inúmeros outros fatores. Contudo, isso se fixa na alma da pessoa. Preciso voltar para lá. Esta é a intervenção que cura. Por que o senhor trabalha diante de grupos tão numerosos? Na primeira vez em que trabalhei com um grande grupo, pretendia oferecer um seminário para 35 pessoas e, de repente, apareceram 350. Simplesmente comecei a trabalhar diante de todos e o resultado foi bom. É algo que jamais faria por iniciativa própria. Às vezes somos compelidos a fazer alguma coisa. Nessa ocasião, vi que isso era possível. Pelas considerações teóricas, jamais teria funcionado. Assim foi-me mostrado que eu poderia arriscar-me. Cada contexto é uma oportunidade e impõe limites. Aos que me dizem que não posso trabalhar diante de tanta gente, que isso é uma presunção, respondo com uma pergunta. O que seria do trabalho com as constelações familiares se eu tivesse continuado a trabalhar com pequenos grupos? Ele seria conhecido? Olhando para o conjunto, essa maneira de trabalhar foi uma ruptura decisiva. Que alguns se escandalizem faz parte do risco. Para mim, não há risco nenhum. Muito bem. Ele traz uma questão muitíssimo importante aqui para nós, que é a questão do trabalho, do limite, da quantidade de participantes, e também o que ela coloca aqui nessa pergunta. Não há uma diferença se a pessoa é representante, se ela é constelada, se senta na frente, se senta atrás, se ela está vendo o vídeo. E a resposta dele é muito clara. Muitos não olham absolutamente, eles têm uma ideologia. Ou seja, o que a gente imagina ou pensa acerca de algo nos impede efetivamente de olhar. Então, estando no vídeo, no fundo da plateia, no meio da plateia, no palco, com pouca gente ou com muita gente, é o nosso olhar, a nossa participação ativa que vai trazer o bom resultado para nós mesmos e para o grupo que a gente estiver participando. Então, aqui uma resposta importante. Eu trabalho com o grupo inteiro. Pergunto-me, o cliente se encontra no espaço protegido ou no espaço público?
O que acontece quando um espaço terapêutico se converte no espaço público? Então, intervenções terapêuticas se tornam declarações políticas. Daí surgem comentários como este. Hellinger diz que os estrangeiros devem voltar para o seu país. É uma conclusão ilegítima. Isso aconteceu naquele caso. Em outros, é diferente. Eu não generalizo. Em casos como este, trabalho com todo o grupo, não particularmente com os indivíduos, como muitos supõem. Trata-se de um mal-entendido. Não quero expor as pessoas. Trabalho com elas em função de todo o grupo. Todos podem, ao mesmo tempo, aprender algo. Também são tocados interiormente e talvez resolvam um problema, sem que precisem fazer uma constelação. Mesmo quando são 1.500 pessoas, em Wurzburg eram 2.300. Não é um número conveniente. Acho que 500 é um número aceitável. Outros casos são exceções. Voltemos ao tema de expor o cliente. Existem situações em que o senhor diz ao público: vocês veem o que ele está fazendo? O senhor comenta algo do cliente com o público. Isso escandaliza muita gente. Isso é dinâmica de grupo. Envolve o grupo como um instrumento e isso exerce uma enorme pressão sobre o cliente. É uma medida terapêutica intencional. O grupo fica sabendo que aqui não se brinca. Quando me imagino sentada diante de todos como uma cliente, isso me intimidaria terrivelmente. Eu me sentiria, de repente, no espaço público, mas não mais num espaço terapêutico, pois não me inscrevi para uma sessão de dinâmica de grupo. Eu não levo o cliente a um grupo. É ele que vem para esse grupo. Tornou-se quase impossível ter alguma vivência com Bert Hellinger, a não ser em grandes grupos. Seja como for, ele vem a mim com esse risco, sabe que é uma sessão pública, pois sou precedido pela fama de que faço isso. E há uma diferença entre o modo como uma cliente reage no momento e que efeito isso faz depois em sua família. Também levo isso em consideração. Não se pode julgar o trabalho da constelação apenas pelo momento presente, mesmo quando o cliente, talvez, fique zangado. Às vezes, isso também faz aparecer uma expressão autêntica. Algumas pessoas se apresentam como doces ou carentes. Quando as confronto, reagem de repente com agressividade. Eventualmente as exponho para que isso se torne visível. Se às vezes vou longe demais, bem, isso ocorre algumas vezes. Sou eu o único que tem a obrigação de ser perfeito? Isso não é humano. Negam-me o direito de cometer erros. Muito lindo. Aqui nós temos 2 pontos que eu acho que são muito importantes. Eu não levo o cliente para um grupo. É ele que vem para esse grupo. Então, isso é uma atitude de responsabilizar a primeira ordem da ajuda, né? A ajuda é de adulto para adulto, né? Então, ele que vem para o grupo, ele também precisa assumir a responsabilidade. E a beleza dele de perceber-se e declarar-se humano, né? Não faço declarações públicas. Pelo que entendo de suas palavras, para o Senhor, o espaço terapêutico não é uma questão de número. Na acepção usual, a terapia acontece em sessões individuais ou num grupo de umas 15 a 30 pessoas. O Senhor amplia o espaço terapêutico envolvendo o público. Aí comparecem pessoas, opiniões, ideologias. De repente, já não se pode distinguir entre movimentos de alma e ideologias, entre intervenções possivelmente curadoras e política. Então as pessoas dizem: Hellinger é xenófobo, pois diz que os estrangeiros devem voltar para casa. Hellinger é misógino, porque diz que a mulher deve seguir o marido e que a mãe também participa quando acontece um abuso sexual.
Hellinger é tradicionalista, porque diz que os filhos devem honrar os pais. Hellinger é antissemita, porque diz que as vítimas estão ligadas aos perpetradores. E é nazista, porque afirma que também Hitler foi movido por uma força maior. Essas críticas provêm de pessoas que não querem ou não podem entrar no espaço terapêutico e que o senhor não pode integrar em seu grande grupo. Os parâmetros sistêmicos observados pelo senhor e por outros, tal como ordem, vínculo e compensação, convertem-se em prescrições normativas para os indivíduos. Assim, intervenções terapêuticas tornam-se declarações políticas. Tais críticas se baseiam em ideologias. Eu não faço declarações políticas. Faço meu trabalho e deixo-me conduzir pelo que vejo nas constelações. Não sou um mecânico. O esclarecimento do encargo. Do campo terapêutico vem esta pergunta crítica. Onde fica em Bert Hellinger o esclarecimento do encargo do cliente? Quem lhe confia um encargo quando um cliente o procura? O que ocorre com o esclarecimento do encargo quando o senhor diz, por exemplo, que os clientes não precisam dizer-lhe nada, que o senhor mesmo verá do que se trata? Se eu fizesse um tal esclarecimento do encargo, estaria procedendo como uma prostituta. Alguém chega e diz, exijo isso e pago por isso. Que tipo de imagem de terapeuta é essa? De sua dignidade, de sua competência. Vou dar um exemplo. Numa pausa, durante uma palestra minha, um casal veio falar comigo e me perguntou se eu podia trabalhar com eles. Olhei para a mulher e disse, está claro que ela quer abandonar a relação. Foi algo que eu vi. Ela concordou e o homem também. Estiveram casados e foram felizes por muito tempo. Então, a mãe dele necessitou de cuidados e o filho a trouxe para sua casa. A partir daí, a relação do casal deteriorou-se. Perguntei a ela o que houve em sua família de origem. Ela revelou que teve um irmão deficiente que morreu cedo. Perguntei-lhes se queriam trabalhar comigo e ela subiu ao palco. Que tipo de encargo eu tenho agora? Tinham eles condição de dizer que incumbência me davam? Qual era a questão? Não tinham. Mas nessa ocasião o senhor perguntou e o problema se revelou, de modo que o senhor fez uma constelação. Mas é diferente quando o senhor diz, não preciso perguntar, já sei do que se trata. Um cliente vem a mim porque me acha competente. Não sou simplesmente um executor. Não sou um mecânico que conserta automóveis. O cliente espera de mim uma competência diferente, por exemplo, que eu veja coisas que ele não vê. Porém, relacionadas à questão dele, há questão. Todo mundo sabe que a questão apresentada não é a verdadeira questão. Assim, se entro no que diz o cliente, não penetro no que está por trás. Então começa, muitas vezes, entre o cliente e o terapeuta, um jogo fadado ao fracasso, porque não se trata do verdadeiro problema. A principal competência de um terapeuta é perceber esse jogo. Quando ele o percebe e diz ao cliente, e esse não quer ver, pode ser que o cliente vá embora, mas muitos ficam e são gratos porque o que estava por trás foi esclarecido. A pergunta é, posso confiar em minha percepção ou alguém pode dizer, está bem, agora vou fazer zombar de você? Muitos me procuram e vejo que não estão dispostos a fazer absolutamente nada. Então digo, com você não posso trabalhar. Tive um exemplo assim na Holanda. Uma mulher veio a mim e disse que seu filho era esquizofrênico. Eu disse a ela, isso não tem a ver com seu filho, é você que está esquizofrênica. Ela se irritou e eu interrompi o trabalho. Algumas horas depois, ela voltou a falar-me e estava mudada. Então trabalhei com ela. Frequentemente percebo, num relance,
Se alguém está empurrando seu problema para outro, se realmente o assume ou quer me usar para livrar-se dele. Pergunto, ele tem o direito de desencaminhar-me? Devo entrar em sua definição? Com isso, estaria confirmando a sua incumbência ou tenho o direito de perceber o seu jogo e recusar-me? Alguém chega com um encargo e o senhor percebe isso. Não obstante, essa pessoa veio, seja como for. Quem sabe se as pessoas estão sempre conscientes do que fazem? Existe apenas uma solução, que eu permaneça na minha percepção, na minha responsabilidade e, às vezes, naturalmente, também no meu erro. Não há outro caminho para mim. Quando alguém é operado, existe só uma pessoa que segura o bisturi e conduz a operação. Por isso, todas essas cogitações sobre como se poderia agir de outro modo estão só aparentemente a serviço do cliente. Na verdade, têm um efeito nocivo. Nesse domínio só existe uma solução. Eu respeito o outro naquilo que ele faz e também me respeito no que faço. Entretanto, com sua maneira frequentemente dogmática, o Senhor assusta muitas pessoas. Se para contentar essas pessoas eu me colocar a seu serviço, não serei mais quem sou. Todas essas pretensões exigem de mim que eu contrarie minhas percepções mais profundas para agradar a alguém. A isso não me disponho. O que faria o senhor se alguém o procurasse e lhe dissesse: quero fazer minha constelação familiar? Apenas isso. Eu diria: por enquanto não vou fazê-la, pois ele estaria me utilizando. O terapeuta se move num nível superior ao de uma prestação de serviços. No contexto terapêutico, procuro alguém e pago pela prestação de um serviço. Portanto, se eu lhe pago, você é obrigado a ouvir-me de bom grado por 1 hora? Isso falsifica tudo. Quem paga assume o controle e diz: agora faça como eu quero. Então já não existe terapia, nem respeito. O terapeuta tem outra coisa diante dos olhos. Por exemplo, a família do cliente. Com isso, tudo muda imediatamente. Por isso ele o procura, porque sabe que o senhor trabalha assim? Muitos me procuram porque querem que eu confirme o seu problema e também sua ideia de que ele é insolúvel. Muitos doentes de câncer, por exemplo, têm essa atitude em sua alma. Quem se deixa levar por esse desejo secreto não está agindo com amor. Muito, muito importante. Então, a gente falou aqui inicialmente sobre o arquétipo da ajuda, da relação desse ajudante, né, desse arquétipo primordial da ajuda com o arquétipo da mãe. E aqui ele traz uma nova imagem também relacionada ao feminino, que é a do terapeuta prostituta, ou seja, a ideia de que alguém chega, paga para mim e eu sou obrigada, né, a fazer o trabalho. Então, e isso eu gostaria também de acrescentar para vocês, de uma coisa que a Sophie fala em relação às novas constelações familiares, né? Porque se alguém chega e fala assim, eu estou com um problema aqui na orelha e quero fazer uma constelação. Aí eu pago para fazer a minha constelação e esse terapeuta, então, é obrigado, ou esse constelador é obrigado a fazer a minha constelação. Mas, na verdade, o que se preserva quando o preço é único para todos é justamente essa autonomia do terapeuta e é também por assim dizer, um marco importante dessas constelações chamadas clássicas para as novas constelações familiares. Ou seja, nesse ponto todos pagam igual, todos recebem igual, e a medida desse, entre aspas, recebimento tem a ver com esse olhar, esta atenção que eu dispenso enquanto participante, seja na posição que for.
Então, ele fala, né, inclusive, sobre a questão do cliente. Esse também é um outro aspecto importante. Eu costumo brincar assim, o cliente mente, né? Mas, na verdade, a principal competência do terapeuta é chegar a essa questão que, na verdade, não está dita, mas não necessariamente pela sua habilidade. A habilidade, a sua percepção, tudo isso é importante. Mas dentro dessa ideia de um caminho fenomenológico, onde eu permito que essa solução aflore daquele momento, com aquela pessoa, naquelas condições, né? E então, assim, tá atento a esse jogo. E de que maneira também que esse paciente, esse cliente, ele empurra a solução para o terapeuta e não assume por si mesmo a solução da sua questão. E muito sábia a maneira como ele, entre aspas, se safa, né? E o que o senhor faria se alguém procurasse e lhe dissesse quero fazer minha constelação familiar e apenas isso? E ainda mais com a difusão do que eu chamo de constelacionês, a pessoa já chega e fala assim, não, foi naquela geração passada com tal avô, com tal coisa, quer dizer, já chega com um problema, já chega com a solução. E como ele fala, por enquanto não vou fazê-lo. Então, bem interessante. É isso.